A gente já adiantou no jornal de ontem à noite, eu mesmo mostrei para você que o governo do estado anunciou que a retomada das aulas será feita aí por etapas, né? Mas tem muita gente que está com dúvida, mandou mensagem para a gente falando: Casagrande, explica certinho como vai ser isso, porque é um assunto que impacta milhares de famílias aqui do nosso estado. Por isso eu vou bater um papo com o Henrique Pimentel, ele é subsecretário de Articulação Regional da Secretaria de Educação. Henrique, seja bem-vindo ao nosso SBT Interior. Já quero começar te perguntando em relação a essas etapas, né? Cravamos uma data de 8 de setembro, como seria o início da primeira etapa, mas é importante ressaltar que se o cenário estiver propício, caso contrário pode mudar, né? Boa tarde. Exatamente, Casagrande, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. A 8 de setembro é a nossa data base para o início, né? Ela é condicionada a que a gente tenha todas as diretorias regionais de saúde, aqui do estado, as 17 diretorias regionais de saúde, no amarelo, né? Na fase 3 do Plano São Paulo. Isso vai ser importante porque o nosso plano de retomada ele é intrinsecamente ligado com os indicadores de saúde do Plano São Paulo. Na primeira fase, né, os 35% que a gente volta, é importante ressaltar que é da capacidade física da escola, porque a gente precisa respeitar o distanciamento, né, social entre os estudantes. Tem que ter 1,5 metro de distanciamento entre cada estudante e, por isso, essa medida ainda mais restritiva do retorno, né? A fase amarela, ela já é uma fase... de 8 de setembro com a fase amarela, ela já é uma fase mais estabilizada, né? 28 dias na fase amarela significam, né, 2 ciclos, é que a gente já vai estar num período de decrescência do número de casos da Covid-19, que vai nos dar segurança para retomar parte das atividades presenciais nas escolas. Uma pergunta que chegou muito para a gente aqui, Henrique, foi em relação como será essa retomada. A gente sabe que não vai ser a capacidade máxima das escolas. Qual vai ser o critério? Vai ser o critério por faixas etárias, por exemplo, fundamental vem primeiro, depois vem o ensino médio, ou então vai ser por análise de cada uma das escolas? Como que vai conseguir separar os estudantes dentro de uma estrutura física que não vai aumentar? Olha, é bem importante essa pergunta e também bem importante ressaltar que a gente está falando de uma retomada que vai desde a educação infantil até o ensino superior, né? Então, cada ente aí, seja o município, seja as escolas particulares, seja a rede estadual ou a educação superior, vai ter autonomia para decidir como que ela faz esse retorno. Na rede estadual, a gente já pode adiantar que o nosso planejamento até agora é retomar os alunos, a vinda dos alunos pelo menos uma vez na semana. Então, na segunda-feira pode ser que venham 35%, na terça mais 35%, na quarta mais 35%. Então o aluno pode ir até uma vez na semana, ou pelo menos, uma vez na semana na escola, para entregar uma atividade, fazer uma avaliação e também para retomar aí, né, esse contato do estudante com a escola. Pode ser que uma rede municipal queira abordar de outra forma, que já queira começar um ano inteiro no primeiro dia, o segundo ano no terceiro dia. As redes vão ter autonomia para bolar esse retorno, esse revezamento dos estudantes. Mas a regra de ouro é 35% da capacidade máxima, 1,5 metro de distanciamento. Um outro ponto importante que a gente tem batido muito na tecla, Henrique, é em relação à questão de higiene, né? Esse projeto de reabertura prevê alguns pontos importantes sobre ali a limpeza de banheiros, limpeza de sala de aula, etc. Uma reclamação que se tem, até por servidores aí da educação, pessoal que trabalha, por exemplo, na limpeza, é que não terão capacidade de conseguir fazer limpezas intercaladas a cada 3 horas, 4 horas, enfim. Como que o Estado está se preparando para conseguir suprir essa demanda? Vai ter ampliação do fornecimento de material de limpeza? Vai ampliar o número de funcionários para essas atividades? Como é que vai ser? Olha, a limpeza, ela é um pilar aqui, né? A higiene, a sanitização do ambiente é um pilar aqui do Plano São Paulo e o outro é a higienização, né? Então, no que tange a sanitização dos ambientes, a gente já está prevendo a compra de materiais específicos, né, para fazer essa limpeza das salas de aula, materiais mais fortes, né, digamos assim, recomendados pela Anvisa, né, seguindo sempre o que é recomendado pela vigilância sanitária, e os diferentes tipos de contratação que a gente tem aqui, né, tanto as funcionárias de limpeza contratadas ou as empresas terceirizadas vão sofrer também ajustes e adaptações para conseguir implementar esses protocolos. O mesmo deve ser feito pelas outras redes também, né? Lembrando que parte dos protocolos são recomendações, parte são obrigações, mas a sanitização do ambiente ela é muito importante para a gente garantir a segurança de todo mundo que frequenta a escola.
Uma outra preocupação que se tem, Henrique, até o secretário Rocieli Soares comentou ontem durante a live de apresentação dessas questões da retomada do ensino, ele falou o seguinte, é um impacto que não vai ser resolvido, obviamente, esse ano. Não quer dizer que vai voltar e vai conseguir recuperar o tempo perdido, né? Qual a projeção de vocês aí, os especialistas da área da educação, qual a projeção de impacto para que tudo consiga voltar ao patamar anterior, para que a gente consiga normalizar a situação da educação aqui no estado? Exato. A retomada ela vai ser iniciada com uma avaliação diagnóstica para que a gente consiga entender, né, onde que a gente está em termos de aprendizagem em todo o estado, né? O que os estudantes aprenderam, o que eles deixaram de aprender durante o período da suspensão das aulas presenciais. A gente vai ter que ter um programa de reforço e recuperação, né? Um programa que apoie os estudantes a recuperar as aprendizagens que possam ter ficado perdidas nesse processo. Nada substitui a escola, né? Uma criança plenamente alfabetizada, ela precisa frequentar a escola, ela precisa do contato com o professor para conseguir realmente dominar isso, e isso vai também para várias outras habilidades. Um outro exemplo importante que a gente tem aqui são os nossos concluintes, né, do ensino médio. Essa demanda veio da rede para nós, né, dos estudantes, dos concluintes do terceiro ano, falaram para a gente, olha, secretário Rocieli, eu quero ter a oportunidade de cursar o terceiro ano novamente, eu quero me preparar mais para o vestibular, caso eu não consiga entrar na universidade esse ano. Então, baseado nessa demanda, a gente vai ter também o quarto ano, entre aspas, do ensino médio no ano que vem, para garantir, né, o acesso desses meninos, a possibilidade de acesso, né, o preparo desses estudantes para o ensino superior. Mas é importante a gente pensar muito bem nesse retorno, porque o retorno da educação ele impacta a vida de milhares de estudantes, impacta vários setores da economia, impacta toda uma cadeia aí, né, da educação infantil ao ensino superior, que é importante para a gente garantir a volta à normalidade de todo o estado de São Paulo. Só para a gente finalizar, Henrique, eu acho que nós temos, quem está em casa tem vivido isso no dia a dia, né? As crianças têm feito ali, os estudantes têm feito as aulas virtuais, acompanhado as aulas pela TV Cultura, pelos canais aí que foram disponibilizados para ensino à distância. Qual que é a avaliação que vocês fazem desse primeiro período? Obviamente que o ensino não é o mesmo do que o presencial, o professor, o quadro, aquela relação social que se tem dentro da sala de aula. Mas qual a avaliação que vocês fazem dessa primeira etapa, se assim a gente pode dizer, desse período do ensino à distância? Olha, a gente faz uma avaliação super positiva do que foi feito até aqui. A Secretaria, desde o início, né, deu soluções rápidas aí para o estudante. O aplicativo do Centro de Mídias ele vem se aperfeiçoando, hoje ele até permite videochamadas entre professores e estudantes, chats específicos, avaliações pelo aplicativo. Tudo isso veio também com uma grande colaboração que a gente teve de escuta da Rede Estadual de São Paulo. Inclusive, esse modelo vai ser mantido, né, nos próximos meses através do modelo de ensino híbrido. Parte dos alunos vão à sala de aula, né, eles vão ter parte das atividades lá presencial e a outra parte no aplicativo. Obviamente tem gente que não tem condição de acesso, a gente tem muitas dificuldades também na rede estadual por alunos que não tem culpa, né, de não terem o smartphone, de não terem conectividade nas suas casas, por mais que o aplicativo seja com internet gratuita, né, patrocinada para todo mundo, a gente ainda tem lugar que não tem sinal de celular no estado de São Paulo, né? Então, é para esses estudantes que a gente tem esse olhar atento no retorno e vamos cuidar para que todo mundo volte bem, ninguém fique para trás e a gente consiga retomar a normalidade o quanto antes. Tá certo. Henrique Pimentel, subsecretário, aí acompanhando a gente, trazendo as informações para a gente aqui no nosso SBT Interior. Importante fazer esse esclarecimento para você que está aí do outro lado me acompanhando e estava com dúvidas em relação ao assunto. Vamos conversar bastante sobre isso, viu, Henrique? E outras oportunidades. Obrigado, uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado.